Flávio Dino, o comunista e ex-ministro do desgoverno do Lula, tomou posse como ministro da Suprema Corte. Mas isso já era esperado por todo mundo. Mas o que foi grave foi a sua primeira entrevista para a imprensa, onde ele disse que o STF tem o grande papel de controle sobre os outros poderes. Mas onde será que ele achou isso escrito? De fato, o Brasil está mergulhado na sua Idade Média, ou como diriam os historiadores, a Idade das Trevas. Para você ficar por dentro de tudo sobre essa que com certeza é a pior composição da Suprema Corte na história do Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza no ar. A notícia de hoje é muito importante e, por que não, revoltante. Todo mundo que gosta e se preocupa do Brasil olha para essa imagem aqui e não tem como não ficar preocupado. Porque esses 11 são os 11 super brasileiros, ou melhor, são os 11 supremos da corte. Mas não necessariamente da corte judiciária, mas talvez de uma corte real, porque contra eles ninguém pode. E agora, o mais novo ministro simplesmente disse que o STF tem um papel de controle, aliás, um papel não, um grande papel de controle sobre os outros poderes. Antes de mostrar aí a reportagem e tudo que eu separei para você entender esse caso absurdo, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, dá essa força e essa moral, porque um assunto polêmico como esse, é óbvio que o YouTube não vai querer entregar para a maioria das pessoas, então preciso aí da sua inscrição para que esse canal continue crescendo e ganhando relevância. Clica no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve para a gente poder chegar aí aos 100 mil inscritos. Não esquece do seu like e o seu comentário. Já vou deixar aqui minha indagação para você. Você acha de fato que o STF tem como premissa o controle sobre as outras instituições? Aliás, com relação aos outros poderes, você acha que sim ou que não? Flávio Dino, tá certo ou tá errado? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber aí o que você pensa. Beleza? Obrigado aí pela sua inscrição. Não esquece do seu like e de badalar o sininho das notificações. E bora para a reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Olha por que isso aqui é revoltante. Primeiro, é revoltante na própria fala, no próprio conteúdo. Mas eu procurei em toda a internet e praticamente eu não vi ninguém falando sobre esse caso. Aliás, Infomoney tá de parabéns. Foi o único portal que eu vi dando alguma relevância a esse assunto. Eu vi o Flávio Dino falando isso porque eu estava ali acompanhando, né, pelos telejornais, após as reportagens que falavam sobre a posse, principalmente naquelas que entravam ao vivo. Quando ele falou isso, eu achei um absurdo. E aí eu comecei a acompanhar vários telejornais, tanto da TV aberta quanto da TV fechada. Até mostra ele falando isso, mas ninguém dá destaque a essa fala, que não é possível que só eu achei isso um absurdo. Será que eu tô tão errado assim? Vamos lá para o título dessa manchete importantíssima. Supremo tem o papel de, abre aspas, controle sobre outros poderes, fecha aspas, diz Flávio Dino, o novo ministro do STF, ex-ministro do Lula, o comunista que o Lula tem orgulho de ter colocado na Suprema Corte, que infelizmente no Brasil toma decisões cada vez mais equivocadas e passa por cima de suas atribuições. E aí você me pergunta, Tobias, você não tem medo de ficar falando isso não? Cara, é claro que dá um medo, né? Num país onde liberdade de expressão já é algo totalmente superado, ou seja, não se tem, fica extremamente complicado você tecer críticas, por mais que sejam críticas duras, mas ainda assim respeitosas. Não estou desrespeitando nenhum desses ministros que, ao meu ver, desrespeitam sim a sua função quando vão muito além das suas atribuições constitucionais. Mas vamos lá, abre aspas para o que disse Flávio Dino. Reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente, com imparcialidade e isenção. Bom, até agora tá tranquilo, né? Aliás, ele que é juiz de direito, ou seja, a questão de formação, o Flávio Dino tem, isso realmente é inquestionável. Cumprindo o compromisso formal que assumi de respeito à Constituição, às leis, de isenção e de imparcialidade e de contribuir
contribuir para que o judiciário funcione bem, fecha aspas aí, disse o Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber. Bom, primeira coisa aqui, né, galera? Tem muita coisa errada nesse próprio parágrafo. Não que ele tenha dito alguma coisa errada, né? Ele, de fato, tem que cumprir a lei, tem que ser isento, tem que ser imparcial. A questão é, será que ele vai ser? Eu, sinceramente, acho que a indicação e agora a posse de Flávio Dino, ela é mais nefasta, ela é pior do que a própria indicação do advogado pessoal de um ex-condenado, ex-presidiário, hoje presidente da República. Por quê? O ministro Zanin, que assumiu e era o advogado pessoal do Lula, ele ainda vai ter problemas e questões quando envolver especificamente o Lula. Só que o Flávio Dino, ele vai ter uma questão muito mais ampla. Ele não só é próximo do Lula, provavelmente amigo pessoal do Lula, como ele foi ministro de um governo ou de um desgoverno que já começou com muitos problemas, por exemplo, com o 8 de janeiro, no qual ele era o ministro da Justiça e na CPI foram apresentados documentos, principalmente lá pelo deputado federal Kim Kataguiri, que mostrava que a ABIN alertou o ministro e ele não tomou as providências cabíveis antes do fato acontecer, numa espécie de, possivelmente, deixar o ato de barbárie acontecer para simplesmente o governo sair de vítima e ganhar algum tipo de legitimidade. E adivinha, olha só o destino, adivinha qual vai ser o primeiro ou os primeiros processos que vão cair no colo dele como ministro assumindo no lugar da Rosa Weber, justamente daqueles que participaram do quebra-quebra do dia 8 de janeiro. E aí já fica aqui a minha dúvida, mais uma questão para você responder. Será que ele vai se declarar impedido? Olha, eu era ministro, eu tenho um envolvimento com a situação, não envolvimento direto no sentido que ele estava lá quebrando, que foi ele que incentivou, nada disso, mas ele participava do governo que se sente a vítima pelo processo. E aí tá a grande questão. Ele vai se julgar, vai dizer que é impedido? Olha, eu não posso julgar, imparcialidade? Gente, se ele fizer isso, eu vou dar os parabéns, mas eu acho que ele não vai fazer. Eu tenho quase certeza que ele não vai fazer. E o segundo grande problema desse parágrafo aqui do lado é a questão dele ter sido indicado pelo Lula. Aliás, ter sido indicado por presidente. Precisamos acabar com essa história de indicação presidencial, que obviamente vai colocar o amigo, o cupicha lá no STF. Aliás, Lula, que na campanha, lá no debate da Globo contra o Bolsonaro, falou que não se colocam amigos na Suprema Corte. Bom, colocou o advogado pessoal, colocou agora o ex-ministro da Justiça, que era sim o seu fiel escudeiro, o ministro que mais dava declaração e mais ia para o embate com a oposição e até mesmo com a imprensa. Pegou como é que esse ministro aí, ele tem muitos calcanhares de Aquiles, ele tem muitas situações onde ele não poderia julgar, e aí fica a questão, por que indicá-lo? Você tem alguma dúvida? Eu não tenho. Coloque nos comentários por que você acha que o Lula indicou primeiro o seu advogado pessoal e depois o seu principal ministro, principal defensor e fiel escudeiro do primeiro ano de mandato. Segundo parágrafo, abre aspas novamente para o Flávio Dino, agora ministro do STF. Meu Deus do céu. No que se refere ao plano institucional, que nós consigamos sempre levar cada vez mais a harmonia entre os poderes na medida em que isso for possível. Eu até marquei aí. Isso aí fui eu que marquei. Como assim? Na medida que isso for possível. Harmonia entre os poderes na medida que isso for possível. Ou seja, quando não for possível, vão passar por cima dos poderes? É isso que ele quis dizer? É só uma indagação, STF. Calma, é só uma indagação. É isso que ele quis dizer. Quando for possível, equilíbrio entre os poderes. Quando não for, nós temos aí o dever, né, de controlar os outros poderes, a gente passa o trator por cima. Como é que é? Que história? De onde é que o Flávio Dino, juiz de direito, tirou isso aí? De onde veio isso? Isso está previsto na Constituição? Espera aí que a gente já vai saber. Continuando aqui, ó. Cada um respeitando sua função, o seu papel. Será que só quando possível? Tendo muita ponderação para que possamos ajudar o nosso país no principal, fazer com que as políticas públicas evoluam e os direitos cheguem a todos os lares, fecha aspas, prosseguiu o ministro. Só lembrando que quem faz política pública, tá, é o legislativo e também o executivo. O judiciário não, o judiciário julga, ele sabe muito bem disso, ele que já foi deputado federal, ele que já foi senador, ele que já foi governador do Maranhão, um dos estados mais pobres do Brasil e que depois da gestão dele
continuou sendo um dos mais pobres do Brasil. Um estado que simplesmente vivia em déficit e que recebia recursos de outros estados para que ele pudesse fazer as suas políticas, porque melhorar o Maranhão e fazer o Maranhão um estado superavitário, isso deputados de esquerda, aliás, governadores de esquerda, não dão conta de fazer. Bom, Tobias, mas até aqui eu não vi nenhum problema, nenhuma fala equivocada, nenhuma fala problemática, quiçá ilegal. Ah, não? Então se liga agora no último parágrafo, eu vou até dar destaque nele para você e já passei o marca-texto, tá aqui do lado. Abre aspas para o ministro da Suprema Corte Comunista, amigo do Lula, ex-ministro da Justiça. Se liga, o Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes. O que isso significa? Me explica você que está assistindo, me explica você aí, comunistinha, você de esquerda, você que fez o L, você que gosta do Lula, você que é formado em direito, você que está estudando direito, você que é da esquerda. Aliás, todo mundo que está assistindo, me explica aqui o que isso de fato quer dizer. Controle sobre os outros poderes. O grande papel do Supremo, não é mais julgar? É controlar os outros poderes? É isso mesmo que ele diz? Gente, será que isso está incrustado na mente, na cabeça dos outros 10 ministros? E é por isso que simplesmente o STF vem a cada dia passando pelas suas atribuições? Fica aqui a minha dúvida, o meu questionamento para você. Não é possível que um ministro fale um negócio desse. Vamos colocar aqui o benefício da dúvida para ele? O que será que ele quis dizer com esse controle? Eu não estou entendendo de verdade agora. O que me parece, a interpretação que eu faço é que isso aí, de fato, está mostrando, olha, nós somos um poder moderador. E esse poder moderador existe no Brasil? Nós estamos vivendo no império? Essa corte é a corte real, como eu me referi lá no início do vídeo? Bom, só seguindo. E isso faz com que, às vezes, haja aqui e acolá uma discordância, uma divergência, até um atrito. Só de vez em quando que há. Mas quem conhece a história do direito constitucional no mundo sabe que sempre é assim. Então, peraí. Então, calma. Nós temos aqui uma contradição na fala dele, né? E isso eu percebi agora. Porque, assim, se sempre é... Para quem conhece, assim, os conhecedores, pra galera top do direito. Eu sou só um cidadão, nunca estudei direito, não sou formado em direito, sou só um cidadão comum questionando. Vamos lá. Se ele disse no parágrafo anterior que tem que ter harmonia entre os poderes, mas aí depois ele coloca assim, que aqui e acolá tem atritos, mas os conhecedores da história do direito constitucional sabem que sempre é assim. Mas afinal, é para ter harmonia ou é para sempre ter conflitos? Porque sempre é assim. Fica aqui a minha dúvida respeitosamente aos 11 Supremos da Corte Real? Quem sabe? Pois muito bem, galera. Isso é um absurdo ao meu ver. Mas calma aí. Como eu não sou advogado, como eu não sou um operador do direito e nada disso, eu fui lá na Constituição Federal. Porque assim, eu não sou nada disso que eu citei, né? Nenhum conhecedor do direito. Mas assim, eu sei ler. E a Constituição, teoricamente, era para todo mundo entender. Aliás, está escrito na Constituição que todos têm direito a receber uma. Você aí tem uma Constituição em casa? Se não tem, faz o seguinte, faz um requerimento aí, pede lá para a mesa diretora do Congresso Nacional, tanto para a Câmara quanto para o Senado, para que você possa receber a sua Constituição. Está dizendo na Constituição que é direito de todos os brasileiros terem uma cópia da sua Constituição. E você deveria ter uma na sua casa. Eu tenho aqui na minha. Agora, peraí. Como eu disse, eu sei ler, peguei a Constituição que eu tenho aqui em casa e fui dar uma olhada. E olha o que eu achei no artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, peraí. Será que é alguma interpretação nova do STF, desse novo ministro, que eu não estou sabendo, porque eu não sou do direito? Mas assim, lendo aqui a literalidade da lei, diz aqui, ó, independentes e harmônicos. Então, não existe essa história de controle, não. Mas espera, talvez tenha algum outro canto da Constituição, Tobias. Pois é, eu peguei ali a Constituição, fui dando uma folheada. Aonde estão as atribuições do STF? Aí eu achei lá no artigo 102, que diz assim, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal
Precipuamente, ou palavrinha para complicar, na Constituição não podia colocar isso aqui mais fácil, né? Precipuamente significa assim, de forma principal, tá? Então, repetindo aqui com português claro, que deveria ser assim escrito todos os documentos da pátria. Compete ao Supremo Tribunal Federal, de forma principal, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. E aí tem algumas descrições ali embaixo que são grandes, eu não coloquei aqui, mas eu li todas e te convido a fazer a mesma coisa, a ler aí o artigo 102 e a achar ali aonde está dizendo que o STF tem aí o grande papel de controle. Não, na verdade, os poderes são independentes e harmônicos, e o STF tem como principal função a guarda da Constituição. Então, peraí, então será que o Flávio Dino, ele não sabe o que tem que fazer o STF e como é que ele virou juiz de direito e agora é ministro da Suprema Corte? Tá aqui a pior Suprema Corte da história do Brasil, aonde tem um monte de indicado que é amigo de alguém, colega de sei lá mais quem, e simplesmente compõe a Corte Brasileira. Os 11 brasileiros que mais têm poder, que mais mandam, que não têm mandato, que não foram eleitos, que não respondem a ninguém. E cadê o Congresso Nacional? E cadê o Senado Federal para colocar freios e contrapesos, como diria Montesquieu? Bom, mas o Brasil, a republiqueta de bananas, mergulhado na sua Idade Média ou nas trevas, tem isso aqui. Pois bem, esses são os meus questionamentos. São só questionamentos da Suprema Corte, só isso. Só não consegui entender essa história de controle. Será que alguém aí pode me responder? Coloca aqui nos comentários, quero muito saber aí a sua opinião. Ufa, bastante coisa, né? Pois é, porque a indignação bate em um brasileiro comum que simplesmente vê uma declaração absurda e que ninguém da mídia dá nenhum destaque sobre isso. Será porque temos uma mídia comprada? Pois bem, fica aí, quero saber seu comentário a respeito de tudo isso. Coloca aqui embaixo. Agora, chegou até aqui, gosta do canal, gosta do Atualiza aí? Já percebeu, né? Um vídeo desse aqui, alcance é difícil e, claro, monetização menos ainda. Então, eu conto com a sua ajuda. Clica aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos e, claro, deixa aí o seu comentário. Tamo junto? Obrigado de coração, eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí. Beijo do top, fica com Deus. Fui!